Casal Dutra já na área. Vamos que vamos. Estamos ao vivo, Douglas. Fala, meu amigo. Vamos começar aqui animando. Chamei já uma galera. Esperar o pessoal entrar. Vão apertando no coraçãozinho aí, Douglas, Carla. Envia para quem vocês conhecem aí, para chamar mais gente. Segunda-feira o pessoal já começa meio, né? Então vamos animar. Olá, Ana. Delícias Cake. Vamos que vamos. Top, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos ter um encontro maravilhoso hoje. A gente precisa começar com uma música top. Segunda-feira. Fala, Igor. Beleza, meu irmão? Quanto tempo? Como é que tá Manaus? Priscila, essa é Power. Tudo bem? Vamos entrando. Se vocês puderem mandar aí para quem vocês conhecem. E o dedo no coração. Hoje a gente vai falar com uma pessoa mega extraordinária. Conheci há pouco tempo, mas parece que já faz um tempão. Daqui a pouco vocês vão ver. Só aguardem. Yeah, yeah. Isso aí, meu irmão. Um beijo pra Manaus. Vamos cuidar aí dessa galera aí. Manaus está passando por uma situação bem complicada. Minha terra, para quem não sabe, sou de Manaus. Bom, daqui a pouco eu vou chamar a Carla Dutra. Carla Dutra, como falar dessa pessoa, gente? Meu pai, é muita energia, é muita emoção, é muito conhecimento, é muito amor pelo que faz. E vocês vão ver, vai ser maravilhoso. Já iniciar a semana falando sobre um pilar extremamente importante para quem quer empreender, para quem quer ser um bom profissional, para a família, para tudo que você possa imaginar. É o pilar espiritual. Muita gente confunde com religião, com isso, com aquilo. Independente de religião, nós temos que ter a consciência do pilar espiritual. Por isso eu chamei ela e vocês vão entender o porquê. Então, vamos chamar ela? Vamos chamar? Vamos lá. Chamar você, Carla, vamos que vamos. Vou aumentar o som aqui para receber ela. Todo mundo na palminha aqui, ó. Uhul. Grande, Dani! Me senti com a sua apresentação. Gratidão. Ó, isso aí. Essa música é para você. Gostei da música. Animação, ó, Life is Life. Deixa eu só te falar o porquê que eu coloquei essa música. Primeiramente porque quem foi que me lembrou dessa música foi um grande amigo, mentor, um cara extraordinário que tem uma barba do tamanho de, parece um eremita, né? Clebão. Meu irmão, meu amigo, né, que nos apresentou aí. E sim, por conta disso estamos aqui. E aí eu falei, não, tem que ter uma música que ligue isso tudo, né? E eu trouxe essa música. Essa música é Como a cara tá? dele, né? É, né? Eu tô cada vez melhor. Engraçado que eu falava essa frase há milhares de anos, né? Quando eu comecei a fazer PNL, eu aprendi essa frase com a Luísa Lopes. Foi minha primeira mentora. E eu trabalhei para ela, né, um tempo, ela é dona do Indesp. E ela sempre fala essa frase, né? Como você tá cada vez melhor. E aí eu parei de falar essa frase e conheci o Daniel Miller, seu xará. Que você também conhece. E o Daniel fala sempre, né? Instituto cada vez melhor. Aí eu falei, caramba, tá faltando eu voltar a falar cada vez melhor.
O cara é tão top que ele colocou o nome do instituto cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Admiro E é isso demais, aí. demais ele. Eu também, Demais. também. Super vendedor. Admiro muito. Admiro muito. Bom, então, já fiz uma meio que apresentação. Essa pessoa que vocês estão vendo aqui, eu tenho o maior carinho por ela, pelo marido dela. Não conheço pessoalmente, né? Pois é. Mas é como se a gente já se conhecesse faz muito tempo. E assim é a vida, né? Conecta as pessoas e quando vê, parece que já se conhece já há mais tempo. E saiba que eu estou muito orgulhoso, muito grato de você estar aqui, né, para falar para a gente sobre esse assunto, porque como você conhece, a jornada do empreendedor, a gente trabalha uma parte lá chamada transformação. Uhum. Ah, antes era mudança, né? Aí mudança complica muito a situação, as pessoas ficam muito com medo. Aí eu falei, não, é uma transformação. Se ela transformar e mudar, tá tudo certo, mas é transformação. E um dos pilares de transformação é o espiritual. E aí, Sim. já que você começasse se apresentando, né? E aí você se apresenta e já falar alguma coisa com relação ao que você acredita sobre esse pilar, para a gente entrar no nosso assunto. Tá. Então, Dani, gratidão, tá? A recíproca é totalmente verdadeira, me sinto bem honrada de estar aqui com você. Esse não é um tema muito abordado pelas pessoas, nem tão escolhido para ser ouvido, né? Mas eu quero iniciar, antes de me apresentar, falando uma frase de Sócrates, que para mim faz todo sentido. Sócrates dizia que quanto menos importantes são as coisas, mais falamos delas. E quanto mais importantes, menos pensamos e falamos sobre elas. Top, hein? Top, né? Top Pra gente demais, viu? pensar. Filosófico, né? Já dá para fazer 5 lives só para falar dessa frase. Só para falar dessa frase. E esse é um tema desafiador para quem fala, para quem tem um chamado para falar, eu acredito. É desafiador para quem ouve. E E a gente, quando você me fez o convite, né, a gente veio de um processo assim que eu acredito que Deus une pessoas, né, e propósitos, acima de todas as coisas, eu creio que pessoas são unidas por propósitos, e nós nos unimos por um propósito maior. Então, eu me chamo Carla Dutra, eu sou psicóloga de formação, mas hoje eu me apresento como uma multipotencial. Por quê? Porque eu demorei muito tempo na minha vida para entender por que eu gostava de tantas coisas e queria fazer tantas coisas ao mesmo tempo e não conseguia me definir como uma coisa só, né? Porque, assim, eu tenho formação em trainer, em master coach, em PNL, enfim, método Reborn, tantas coisas que eu já fiz na vida, mas não só nisso, né? Trabalhei muito com marketing, estudei muito sobre marketing, fiz muitas coisas e aí eu não conseguia me definir. E um dia eu ouvi uma frase de uma multipotencial dizendo: por que eu preciso ser uma tesourinha se eu posso ser um canivete suíço? E ali eu me achei. Então hoje eu me apresento, eu sou uma multipotencial, uma pessoa que atua por propósitos. E hoje o meu chamado, o meu propósito é despertar nas pessoas a consciência e a necessidade desse entendimento espiritual, principalmente dentro das empresas, né? E é isso, acho que eu me apresentei. Eu acho que é por isso que a gente tem essa conexão, porque eu acredito demais nisso aí, e é uma coisa que eu venho buscando ajudar as pessoas, né, que passam pela mentoria, os alunos e tudo mais, a encontrar o verdadeiro potencial empreendedor, porque assim, tá todo mundo tendo que empreender hoje em dia, não simplesmente abrir um negócio, porque as pessoas confundem muito, né? Mas estão tendo que tirar de algo, né, e transformar aquele algo em alguma coisa, né, para sobreviver, para tudo. Então, empreender a gente empreende, né, na vida. E que bom, né, que a gente tem esse chamado aí próximo. Mas eu te falo uma coisa, a gente está no momento, né, Sim, de sim. muito medo, muita incerteza e opa, deu uma travada aqui. Carla, você está aí ainda? Voltou? Travou para mim, Dani, voltou. Travou, né? Eu não ouvi o que Travou você também. falou, travou. Tá. É. A gente está no momento, né, de muita incerteza, muito tudo, e eu estou percebendo que
parece que a gente está... o universo está fazendo uma limpeza, né? Muitas pessoas que não adoeciam começaram a adoecer, não só de corona, mas de outras coisas. Apareceu em mim algumas coisas que nunca tinha aparecido, então estresse, nervosismo, não sei o que que é, né? Algumas coisas nos chamam para fazer uma limpeza espiritual, física, emocional, seja lá o que for, né? E aqui é espiritual. Como a gente saber, né, que a gente realmente está passando por esse momento, a gente tem que fazer uma limpeza espiritual, como é que a gente faz isso? Você poderia comentar, é isso que você vai comentar? Não sei, mas deixo você à vontade aí para falar. Então, Dani, eu acredito que muitas pessoas associam essa questão do pilar espiritual a uma religião. E, na verdade, né, não necessariamente isso tem que ser associado a uma religião. Né? Quando a gente fala sobre espiritualidade, isso é muito mais abrangente, isso vai muito mais além. E eu percebo, né, que o nosso movimento, e é claro, um movimento de expansão, de crescimento, fez com que nós, seres humanos, mudássemos o rumo que talvez Deus quisesse para a gente. E a gente sempre ali, né, na correria do dia a dia, a gente muitas vezes para agradecer ou até para se conectar no final do dia, quando a gente está extremamente cansado ou quando a gente se depara com alguma coisa que a gente percebe que vai muito além das nossas forças e a gente precisa, pelo menos, acreditar em algo maior para a gente ser impulsionado a ir, né? E eu acredito muito que nesse momento, né, que nós estamos vivendo, um momento pandêmico, ou momentos, por exemplo, como aconteceu nos Estados Unidos na época, né, da queda das Torres Gêmeas, as pessoas, quando elas se deparam com grandes desastres, com coisas que mexem muito, né, muitas mortes, as pessoas elas param, e aí nossa, alguma coisa está chamando a atenção. E, na verdade, o movimento tinha que ser contrário. A gente tem que entender que nós estamos aqui por um chamado. Muitos de nós não buscamos entender qual o nosso propósito ou qual o propósito da nossa vida. Para que nós viemos para aqui? Porque todos nós viemos com um propósito. E entender esse movimento, entender essa questão do propósito, isso é mudar totalmente o nosso caráter. Né? Então eu falo que muitas empresas, quando elas trabalham o pilar espiritual, eu trabalhei muitos anos, eu vou citar aqui a empresa, é uma empresa que tem a base no Espírito Santo, em Aracruz, que é a Imetame. E o Ettore, quando ele entendeu isso, ele trouxe esse movimento, né, para a empresa, e ele faz um trabalho lá baseado na meritocracia e tudo mais, ele foi muito criticado. A princípio, milhares de pessoas queriam sair, e algumas saíram, falaram que não tinha... Mas ele continuou perseverante e ele atua assim durante anos e a empresa dele é altamente próspera. Hoje ele tem vários segmentos, né? Tem Imetame Logística, Imetame Granito, Imetame Pecuária, Imetame Petróleo, que na verdade é energia, né? E assim, ele se posicionou e ele tem um momento de gratidão em todas as bases. Começa o dia com o DDS, momento de gratidão. E aquilo ali me despertou. E eu falava assim, na época, eu nem tinha uma definição, assim, dentro da minha visão espiritual, como eu tenho hoje, mas eu queria entender, porque eu também, muitas vezes, eu achava aquilo muito hipócrita. Eu falava, como assim? Você começar o dia agradecendo. E era um ato ecumênico, na verdade, né? Mas era um ato de consciência de que todos estariam ali por um chamado e que tinham que ter um temor maior. E o que isso mudou na cultura empresarial? Que as pessoas começaram a ter um movimento diferenciado. Quando você, por exemplo, presta um serviço, você presta um serviço entendendo que você tem que dar o seu melhor, independente de quem está vendo o que você está fazendo.
Porque existe alguém muito maior que rege tudo aquilo, que está vendo que esse alguém, que é Deus, né, no nosso entendimento, ele sim vai te proteger e te favorecer. E aquilo eu fui entendendo porque eu trabalhei nesse programa, né, que era o programa de desenvolvimento pessoal, e eu comecei a entender o quanto aquilo era importante para dentro das empresas, né? E hoje eu percebo que a empresa que tem um empresário que tem, né, no seu modelo de gestão, claro que é piramidal, que vem de cima para baixo, né, que tem esse entendimento, essa empresa ela tem um movimento diferenciado. Ela faz movimentos diferentes, ela é uma empresa mais humana. E aí fui estudar psicologia positiva, dentro da psicologia positiva a gente tem o PsyCap, que fala muito do pilar espiritual, e as coisas foram se ligando e eu fui entendendo. E agora realmente entendo o meu chamado em Deus de falar de um tema que é tão pouco falado, né? Talvez se a gente Exatamente. estivesse falando aqui de mente milionária, a gente estivesse com 100 pessoas na live, mas como a Verdade, gente está verdade. falando de pilar espiritual, a gente vê que as pessoas têm muita resistência, acham que é desnecessário. E eu sempre falo o seguinte, não é desnecessário falar de Deus no seu trabalho. Não é colocar Deus na sua empresa. Deus te deu a empresa, é diferente. É só você reconhecer quem te deu a empresa. Só isso. Exatamente. Exatamente. Não, e você falou tudo agora. O que é importante aqui, né? E o que eu falo para todo mundo é que eu não estou fazendo isso aqui para eu, rapaz. Ah, coisa linda! Minha filha entrou na live. Estamos home office. Fique em paz. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai. Isso nunca aconteceu. Melhor do que esse pilar que não tem, né? Não, Essa foi boa. não. Mas o que eu te E sabe, falar? Dani, é isso. Pilar espiritual é você trabalhar entendendo que você tem um propósito maior. Entendendo que Exato. você tem um porquê. É você trazer a sua família assim para dentro da empresa. Não tem como desconectar. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Exatamente. Não, Tá tudo isso certo. trouxe pra gente assim uma alegria, uma felicidade agora. Todo mundo talvez deu uma risada aí, né? Se Com divertiu. certeza. E é impressionante, né? É um cara divertido, né? E eu sou grato 24 horas por isso. Lógico que dá aquela canseira e tudo mais, mas faz parte da vida, né? O que eu te Sim. falar é que o que vai acontecer? Nós vamos registrar isso aqui. Não está registrado, vai ficar no YouTube. E aí mais na frente, talvez a gente vai ver, uau, não sei quantas visualizações e tal. Olha só, eles estavam falando sobre isso. E agora parece que é presente. Não, isso aí já vem de milhares de anos, né? Só que parece que a Por gente isso eu comecei desvia. falando de Sócrates, né? Exatamente, a filosofia, né? E assim, eu acredito muito numa coisa, Carla, que quando a gente vai falar de algo espiritual, nós somos seres espirituais tendo, né, uma experiência física, humana aqui na Terra, né? E quando a gente fala com o nosso ser interno, espiritual, a gente tem que desapegar, né? Não é o que você tem. Eu não sei se é o que você acredita, mas, tipo assim, eu estava percebendo que quando a pessoa passa por uma transformação, parece que as coisas saem do controle, né? Parece que sai das mãos dela, tudo aquilo que ela achava que era riqueza e tudo mais. Já aconteceu comigo, tá? E perdi praticamente tudo. E aí eu vi, eu preciso me colocar de novo no meu centro, né? Eu preciso me centrar no meu lado espiritual. E aí é a hora, né, que as pessoas vão, buscam a Bíblia, buscam igreja, buscam Buda, buscam não sei o quê, né? Não é assim que acontece? E aí quando tudo se Sim. estabelece, aí deixa de novo e solta, e aí vem de novo a vida e fala, ó, de novo você deu uma desviada, volta de novo. O quanto que a gente precisa passar por isso para aprender? É, eu também me faço essa pergunta, não sou a dona da verdade, apanho muitas vezes por não dar a Deus o que Deus espera de mim. Eu fui muito resistente, muitas vezes, por questões de crença, tá? Eu vejo que isso tudo é formado por uma grande crença, né? E a crença do pertencimento, ela é uma crença que muda muito as nossas características. Se a gente não tiver muito atento a isso, a gente não consegue trabalhar o nosso caráter
da melhor forma. Então, o que eu quero dizer? A gente muitas vezes quer ser aceito. E nem sempre a gente vai ser aceito. E nem sempre, e isso está tudo bem. Porque a gente faz parte, sim, de um grupo, de um movimento, a gente veio para andar, eu sempre falo isso, a gente não veio para andar só, a gente veio para andar em unidade. Mas nem tudo aquilo que você espera é o que você vai ter. E tá tudo certo, porque eu creio, Dani, que quando a gente fala sobre espiritualidade, uma das coisas que a gente tem que trazer, né, é a questão da consciência. Para mim, esse pilar, ele é totalmente ligado à consciência. E é a sua consciência. Então, quando as pessoas falam, é certo, é errado, eu acredito em uma verdade. Eu me guio, né, pelas escrituras sagradas, pela Bíblia, então para mim o que está ali é verdade. Mas até mesmo o entendimento sobre isso é muito amplo. Por quê? Porque na própria Bíblia diz que a palavra se renova a cada manhã, e a palavra também diz que o entendimento ele é espiritual. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo de Deus manifesta na sua consciência é que vai fazer com que você tenha um entendimento. Por isso, um único versículo, ele é pregado na Igreja Católica de uma maneira, na Igreja Pentecostal de outra, na Igreja Batista de outra. Isso não importa. Ele também é falado no Espiritismo. O que, para mim, a única verdade é Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e a gente vai alcançar a salvação através dele. E eu entendo que ele é o coach dos coaches, que se a gente for estudar a Bíblia como trazendo ferramentas de coach, você vai falar assim, cara, Jesus já aplicava isso. Se a gente for falar de neurociência, então muito mais ainda. E aí você fala assim, como assim? Se a gente for falar de multipotencialidade, o que Jesus foi? Um grande multipotencial. Se a gente for falar, por exemplo, da mulher, ele foi o único que promoveu a mulher, que deu à mulher esse espaço. Então, assim, e aí você vai vendo que o homem vai fazendo distorções, distorções e distorções, e que também está tudo bem. Eu acho que é uma questão assim, a gente vive num país democrático, a gente tem liberdade de escolha, a gente tem liberdade de expressão, a gente tem liberdade. Mas a gente está perdendo algo, Dani, que para mim é muito importante, que é o temor e a consciência hierárquica. Existe algo a mais, superior. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala, por exemplo, das escolhas que aquela empresa faz. Eu faço um negócio ilícito? Eu faço algo que só me favorece? Será que realmente eu estou ali para ser um provedor, para gerar riqueza para o meu país? Será que eu tenho essa consciência? Porque, por exemplo, eu vejo às vezes muitos empresários trabalhando de forma completamente louca, ilegal, desorganizada. E isso, lá na frente, tem uma consequência. Então, se você for estudar, por exemplo, a constelação familiar, muitas pessoas não têm essa consciência. Eu posso estar vivendo uma vida 100% prazerosa, meu financeiro está lá em cima, tudo isso está fluindo muito bem, e tá fazendo isso de forma ilícita, e me esquecer que lá na frente os meus filhos vão pagar por isso. E isso a constelação familiar fala muito bem. Então, Exato. Por exemplo, se eu estou te roubando, se eu estou roubando o seu tempo, por exemplo, eu não tinha essa consciência, sabe, Dani? Eu falava assim, eu te ligo mais tarde. Eu não ligava. Eu não sei o quê. Eu não tinha essa consciência que isso era um roubo. Quando eu entendi isso, eu falei, caramba! A gente às vezes passa por coisas e você não entende o porquê, você está resgatando aquilo que você plantou. Então é a lei da semeadura, a ciência explica sobre isso como ir e vir, dar e receber, gravidade, seja lá o que for. O que você faz, você colhe. Ou e os alguém outros vai à colher volta por também. você. Exato. Sim.
Você falou uma coisa que está aqui martelando na minha cabeça, Então que faz vamos. muito, muito sentido, né? Daquela questão que você falou do pertencimento, né? O que eu vejo é que as pessoas querem estar sempre certas, né? É a minha certeza, é isso e pronto, divisão, aquele está errado, eu estou certo, baseado em quê, né? Mas está tudo bem, né? Tem muita gente que quer mostrar que é melhor, que é isso, que é aquilo, mas sempre no caminho errado, assim, vamos dizer assim. Eu dizer que a melhor forma de você empreender é essa, eu já estou, né, dizendo algo errado. Não é assim. Cada um tem a sua forma e tudo mais. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que as pessoas, quando elas querem pertencer a algum local, ela tem que primeiro saber quem ela é, não é verdade? Porque senão Sim. você vai pertencer a um grupo que você não aceita muitas coisas, mas que ali disseram que dali você vai aprender muito, que você vai tirar muito dinheiro, que as pessoas são espertas, são inteligentes, são aquilo, e que no final você pode até tirar isso tudo, mas no final mesmo você vai sentir tipo como se, caramba, meu trabalho não valeu muito a pena, eu estou me sentindo mal, frustrado, mesmo com dinheiro no bolso ou qualquer coisa que seja. Então, talvez para as pessoas que estão assistindo a gente, seria interessante elas pararem para analisar os grupos que pertencem e se elas realmente acreditam naquele grupo. Se realmente elas acham que daquele grupo existe uma verdade que ela também acha que é verdade. Né? O que você acha? Você falou uma coisa que eu resumo numa palavra: princípios éticos. Existe uma coisa dentro das empresas que pode ser flexível e pode mudar. Missão e visão pode ser flexível e pode mudar. Valores normalmente não. Se os valores eles são pregados e se tudo ali tem uma base, que é essa base que você falou, que tem valor, valor não muda. Quando a gente fala de princípio ético, né, por exemplo, a Júlia colocou aí sobre gratidão. A gratidão, ela move, não, ela move até a montanha. Mas não é essa gratidão piegas. Ai, gratidão, gratidão. Essa coisa de Uhum. namastê, de todo mundo, né, virou gratidão. Não, a gratidão é uma essência, que é uma coisa que vem de dentro, que mesmo quando o bicho está pegando fogo, você fala assim, Senhor, eu te agradeço porque eu estou aprendendo alguma coisa aqui. Isso. É isso mesmo. Então, se você tem aquele amiguinho desafiador, você vai ser grato pela vida dele, porque ele está te fazendo evoluir como ser humano. Tudo na vida, a gratidão que sai da essência, quando você respira a gratidão, ela não é condicionada ao momento atual. Ela é condicionada ao que traz. Ela é muito mais profunda. Ela é muito mais... e isso virou modinha, né? Como eu falo que, assim, infelizmente, a palavra coach foi banalizada, o trabalho do coach, trabalho sério, foi banalizado. Por quê? Porque quando vem esse efeito manada, as pessoas elas querem se adequar para ir. E aí elas colocam uma referência lá. Normalmente, quem é a referência? A referência é quem aparentemente tem uma vida muito próspera. E o que é prosperidade para as pessoas? A consciência de prosperidade está diretamente relacionada a dinheiro. É eu andar num Porsche, eu morar numa mansão, eu ter... E não é isso. Prosperidade é ausência de necessidade. Então, eu posso ser altamente próspera sem R$ 1 no bolso, tendo todas as minhas necessidades supridas, que é mais ou menos o que Deus fez quando o povo saiu do Egito e passou pelo deserto, que o povo recebia o maná. E eu tenho sempre um grande entendimento sobre isso, porque quando o maná vinha, e aí a gente vai falar de princípio ético, que eu vou voltar e vou fazer uma ligação para você entender. Quando o povo recebia o maná, logo no começo, isso eu aprendi lá em Israel, o maná descia e ele era como orvalho, como se fosse um algodão doce e ele tinha cheiro de erva cidreira, uma erva meio parecida com erva cidreira. E as pessoas recolhiam aquilo e já comiam. Com a reclamação do povo, com a desobediência do povo, o maná ele começou a descer de forma diferente. Então ele foi dando muito mais trabalho para o povo, ele foi ficando inclusive duro, e o povo tinha que preparar aquilo com muito sacrifício e muito esforço. E o maná, quando ele não era, quando ele era guardado, no dia seguinte ele amanhecia podre. Por quê? Porque o povo tinha que crer na provisão divina diária.
E isso é algo muito incrível. Por quê? Porque quando a gente tem princípio, e o princípio ético é aquilo que nos rege, não há negociação. Porque você crê que, acima de tudo, aquilo que pode parecer uma perda naquele momento é um ganho futuro. E isso, Dani, é muito difícil. É o Porque pão nosso ao de cada dia, né? Nossa, isso é desafiador demais, né? Só que Não a vamos gente quer aqui dizer mais, que né? só Apresenta que a dois gente quer pães e mais. a gente sabe que 2 pães já dá, é suficiente. Não, mas esse pão aqui, só esse pão tá ruim, a gente tá pobre. Não, vamos fazer. Fica aquela coisa, né? Mas só que esse pão de cada dia não é só base alimentar, né? Fala muito mais sobre isso. Que é que a gente entrar em algo Sim, mais profundo, né? Mas o que você está falando é sim. realmente top. Eu não sabia disso, dessa questão do maná. Ó, então. E a gente precisa pensar, porque às vezes a gente tem as coisas e a gente não consegue valorizar. Então a gente não consegue ter o entendimento do que aquilo representa. Por exemplo, o que muita gente está vendo agora? Que todo processo de crise, de guerra, seja lá o que for, ele acelera processos, né? E com isso você acelera resultados. Por quê? Porque muitas empresas nesse movimento tiveram que empresas que tinham a ideia de migrar para o digital em 1 ano, em 6 meses, elas tiveram que acelerar esse processo. Empresas que nunca usaram o atendimento diferencial tiveram que passar a fazer isso para poder chamar a atenção de alguma maneira. Então não é simplesmente o dar e receber, mas é o que a sua empresa vai deixar de legado. Por exemplo, o Vale do Silício, eu acho incrível isso que eles implantaram. As startups fazem muito isso, né? Eles engajam campanhas. Oi, Tá me voltou, voltou. ouvindo? Oh. Você conseguiu me ouvir, não? Não, no Vale do Silício aí, pum, cortou. Tá. O que o Vale do Silício hoje, né, que é o berço do empreendedorismo, a gente aprende demais com eles, né? O que eles propõem nas empresas? Eles propõem o seguinte, que a empresa seja engajada é, em movimentos sociais. E o movimento social, ele traz uma consciência para os colaboradores. E não há como você falar de movimento social se você não falar do pilar espiritual. Porque seja lá pelo que for, você é movido por uma força muito maior em colaborar com alguém. E isso é incrível, porque isso gera um engajamento, isso gera. As pessoas às vezes falam assim, eu já falei isso, tá? E eu já pensei assim. Eu não vou dizer o que a minha mão direita faz, a esquerda não precisa saber, eu não vou dizer o que a minha empresa faz. Tem uma pessoa que está assistindo a live aqui, a Paula, acho que ela ainda está aí. E tá, a Paula, ela é uma pessoa que tem ela minha cliente, que na verdade se tornou uma amiga, e uma vez ela virou para mim e falou, Carla, a Casal Dutra precisa mostrar o que faz de ação social. Porque, por exemplo, Dani, o ano passado, a Paulinha aí, o ano passado a Uhum. gente doou mais de 1 tonelada de alimentos e a gente não falava sobre isso. E aí a Paula me perguntou, por que você não fala sobre isso? Eu falei, porque ninguém precisa saber. Ela falou, não, as pessoas precisam ver congruência no que você está falando. Se você ensina, você tem que mostrar que você pratica. E ela virou uma chave na minha vida. Por isso que eu falo que a gente tem que estar aberto a aprender. A gente não pode estar no papel arrogante. Eu sou mentora e eu não tenho nada para aprender com o meu mentorando. De maneira nenhuma. Eu aprendo todos os dias com os meus clientes. E na hora que ela falou aquilo, eu falei, não é que você tem razão? E aí eu falei, caramba, é verdade, a gente precisa para estimular. E isso é louco demais, né, Dani? Porque mexe com o processo de crenças. Que aí você vai resgatar lá dentro de você, você fala, nossa, tô firmada numa crença muito limitante. E é igual falar de pilar espiritual. Isso vai ser falado, porque vai virar moda. Então, na hora que os grandes players
começarem a falar, como está acontecendo com o Pablo Marçal, com o Thiago Brunet, e nananá, é isso aí, vem o efeito dominó. Aí entra no efeito manada. Só que a gente já está indo contra a maré, porque a gente já está declarando que o nosso mentor é Jesus Cristo. E que a gente Só que aí vai a atrás dele. questão disso aí, o grande que é, cada um vai ter a sua visão e ninguém vai mais saber o que buscar, o que é certo, o que é errado. Eu acho que cada um também precisa buscar a sua espiritualidade, da forma que for, para se elevar. E aí, quando vê essas pessoas falando, falar, realmente, poxa, isso me ajuda, isso me aproxima realmente mais, caramba, isso me elevou mais. E não ficar alheio, né? Porque senão a gente fica alheio Isso. e aí acontece a mesma coisa com coach, com consultor, com não sei o quê. Acaba queimando o filme e aí todo mundo pega e entra no mesmo barco, né? Então, só Isso aí. para tomar esse cuidado, né? Que cada um, eu acho que cada um precisa buscar a sua espiritualidade, né? Então, o que Entendeu você o está seu falando propósito. realmente A vai Paulinha até acontecer. colocou Todo aí. mundo, Sim. exatamente, todo mundo vai vir aí agora falar do espiritual. Mas vamos ver, né? Como é que vai ser a recepção disso aí. Porque, na verdade, a gente sempre faz aquele movimento da empatia. Todos nós queremos pertencer. Então, a gente tem dentro... Eu falo que brasileiro, então, ele é incrível, né? Brasileiro tem uma flexibilidade surreal. Você coloca um brasileiro em qualquer lugar do mundo sem falar uma palavra do idioma e o cara vai sobreviver. Isso é um fato, isso é comprovado e é incrível isso, a flexibilidade que o brasileiro tem. O povo latino é muito mais flexível, muito diferente do europeu, que é muito mais rígido e tal. Eu E brinco, a gente... só um adendo, eu brinco que se a pessoa cair lá no deserto, se ele puxar assim a roupinha do cara lá que tá em cima do camelo, ele vai responder em português, ainda vai ser um mineiro ou um cearense. Porque eu pensa no povo para estar em todo canto, viu? Eu nunca vi. Mas É desculpa te verdade, eu interromper. andei no deserto e eu vi muito brasileiro. É verdade. Mas assim, o que que a gente entende disso, né? Que essa flexibilidade, ela é muito poderosa em alguns momentos, mas ela também pode ser um grande veneno mortal. Porque quando você é flexível por não conhecer, não ter clareza sobre o seu papel, sobre o seu propósito, você não é verdadeiro. Então você está aonde te convém. Você é o que te convém. Então, se naquele momento convém que, assim, são coisas tão absurdas, né, que aí também tem a ver com o princípio ético. Por exemplo, pessoas que querem mostrar algo que não é a essência delas, que elas não têm, simplesmente para fazer parte ou para parecer que. Então, eu, por exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem assim para mim, ué, mas você não é tão boa para ensinar? Por que que a tua empresa está passando por problema financeiro? A minha empresa está passando por problema financeiro porque eu não tive gestão financeira dentro da minha empresa. Simples assim. Sem mimimi e sem passar responsabilidade para ninguém. Assumindo. Agora, isso não quer dizer que eu não saiba da ferramenta. Isso quer dizer que eu não apliquei a ferramenta. É diferente. Mas Verdade. as pessoas, Dani, elas querem sempre... e eu choco um pouco porque eu sou muito sincera. Então, se eu fiz, eu fiz. Se eu não fiz, eu não fiz. E tá tudo certo. E eu... aquela coisa do parece que, do mostra que... eu ontem, né, foi um dia que pra mim, eu fui dormir chorando de gratidão. Porque eu tive um dia tão incrível. A Isabela e o João fizeram coisas tão surreais pra mim que eu falei, cara, como mãe, eu tô deixando um legado. E você Parabéns. entende gratidão. E pra Lu também, né? Mamãezinha linda. Que a essência está no que você faz e não no que você fala. Então, quando você tem a consciência do espiritual enquanto empreendedor, enquanto empresário, a sua atitude, ela muda e aí ela convence o líder, né? É aquele que vai
e que faz, se coloca ali na frente e serve os demais. Exatamente. A gente é líder para servir e não para ser servido. E ser exemplo, né? E ser exemplo. Esse é o maior ensinamento de Jesus. E o exemplo, Carla, eu vejo assim que não é só aquele exemplo de fazer o certinho. É o exemplo de Não. fazer, quebrar a cara e falar, pô, eu tentei, Aprenda com o meu né? erro, porque isso é sabedoria. Opa, cortou, voltou. Eu estou falando que eu falei, o exemplo é isso. Aprenda com o meu erro, porque isso é sabedoria. É até melhor, né? Porque às vezes a gente pensa, caramba, poxa, meu pai ou minha mãe, por que que me tratam assim? Por que que agem assim? Às vezes é bom a gente aprender aquilo que não deve fazer. Muita gente não observa por isso, né? Talvez conhecer pessoas que você olha e passa a ser aquela pessoa que te inspira a nunca ser daquela forma, nunca fazer daquela forma. Eu tenho pessoas assim, entendeu? Que eu olho assim, não, jamais, cara, não, ó, isso aí eu tenho que tomar cuidado para não fazer isso, para não ser assim, entendeu? Isso me direciona também, como também tenho pessoas que eu olho e falo, uau, que massa, cara, caramba, se eu chegar próximo assim, eu já tô me sentindo bem. Então é interessante a gente ter pessoas daquilo que eu não quero fazer, eu não quero ser, e daquilo que eu quero fazer e quero ser, né? Sim, muito. Não para julgar, né? E eu Isso. acredito que o não julgamento, ele é mas para você ter a consciência do que aquilo é para você, do que aquilo representa para você. E também do que, eu creio que assim, é do que Deus tem para mim. Porque o que Deus tem para mim, Ele não tem para você. Ele pode até ter coisas em comuns, mas cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós tem um legado a deixar. E quando a gente não entende isso, a gente não cria personalidade. Então, assim, ontem eu vi o quanto, como mãe, eu estou construindo pessoas com personalidade. Independente se eles são iguais ou diferentes completamente de mim. Por exemplo, em assuntos políticos, aqui a gente pensa o oposto. E Uhum. nem por isso eu deixo de os respeitar e eles deixam de me respeitar. A gente expõe. Isso um líder faz, um líder ouve, né? Ele ouve o que o seu liderado tem a expor. Ele pode ter muita clareza de onde ele quer chegar, mas ele não pode ser arrogante a ponto de achar que ele é o dono da verdade. Nós não somos donos de verdade. Eu sempre vejo, né, empresários, empreendedores, eles acabam dando gás, né, e começam um negócio e aí estabiliza. E aí a empresa tem que crescer. Só que ele pensa o seguinte: a empresa vai crescer, mas ela tem que dar conta de tudo, tem que mandar em tudo. E aí é que vem o momento de você ter que abrir mão desse tomar conta, de ser controlador e ser o líder. Porque o líder é aquele que vai falar, agora é o seguinte, eu já sei como é que funciona aqui, você é a pessoa ideal para isso, e aí começa a direcionar. Mas poucos fazem isso porque não querem se abrir, né? Não querem fazer essa transformação. Sim. Sim, Paulinha colocou aí, entendi e aplico na minha vida que servir me aproxima de Deus, porque se Deus tem como mandamento o amor ao próximo, e isso nos aproxima dele, logo servir o outro é servir a Deus, com certeza. Né? Eu creio muito nisso, eu acredito que a gente está aqui para algo muito maior. E quando a gente fala sobre isso, a gente vê o quanto hoje as empresas que estão sobrevivendo e estão crescendo são empresas com propósitos muito maiores. São empresas que entenderam esse movimento. Porque quando o eu é muito forte, o ego é muito forte, você vê que essas pessoas não estão se sustentando. Elas até estão tentando, mas aí é falso. Porque lá na frente ela bateu tanto numa tecla, ela foi tão dona da verdade naquilo, que aí você olha e fala, opa, peraí, como assim? Agora tá na É, moda isso? Aí é incongruente, né? Não é que você não possa mudar de opinião, a gente tem que evoluir, a gente tem que mudar, a gente tem que ser transformado, a gente tem que crescer, mas tem que ser congruente. Quando você vê uma coisa muito... Você sabe que aquilo não funciona assim, porque um hábito ele leva um tempo, né, para ser
ser colocado, né? Para ser implantado, para se tornar real. E tudo tem que fazer parte de um grande movimento. Assim, eu mudei demais, então eu acredito que todo ser humano ele é muito capaz de mudar, e eu quero mudar ainda mais, eu tenho muita coisa para evoluir. Então eu quero que quem conheceu a Carla mês passado me veja hoje e não me reconheça. Por quê? Porque eu quero estar sempre nesse processo de evolução. E também, voltando lá atrás, reconhecendo erros, pedindo perdão, eu fiz muito isso, até profissionalmente falando. E isso foi libertador para mim, foi incrível, porque era como se eu fizesse um marco, e eu conseguia ali ter um entendimento sobre uma moral intacta. O que é uma moral intacta? É aquela que, quando você olha para o todo e você reconhece, você vai lá e você fala, olha, eu não tinha essa maturidade, eu não tinha esse entendimento. E agora que eu tenho, eu preciso do seu perdão. Você falou tudo, a maturidade, a consciência que todos nós temos que ter ali, ó, sabendo que não é a idade que vai te dar a maturidade ou que vai te dar a consciência, porque eu ouvi demais meu pai falar, ó, tá vendo aqui os cabelos brancos, sabe demais. Até um certo ponto sim, mas as coisas mudam, não é mesmo? Você Com falou de uma certeza. coisa muito importante, a gente até falar sobre isso, eu percebo que está todo mundo muito sensível. Todo mundo muito prestando atenção naquilo que o outro está falando, naquilo que o outro está fazendo, para saber se aquilo que ele está falando ou fazendo é verdade, se realmente aquela pessoa é daquele jeito mesmo. E a gente percebe que tem marcas que tentaram ganhar em cima do corona e se lascaram, como o Osklin, por exemplo, que fez uma máscara absurdamente cara. Lógico, tem pessoas que compram, né? Porque a gente sabe que as pessoas compram marca e tudo mais. E aquelas pessoas mais atentas, bicho, mataram em cima, foram em cima, e a empresa hoje está desnorteada sem saber para onde vai. Talvez foi uma imaturidade, foi uma incongruência deles, talvez eles estavam realmente querendo ganhar muito dinheiro em cima, não se sabe, né? Mas o importante É, é realmente ter essa sensibilidade, mas ter a sensibilidade de se educar e educar os outros. Não falar, tá vendo, isso e aquilo, né? Porque a gente acaba, talvez, né, é, sendo muito duro. sim. A empatia, né, nesse momento, onde nós estamos passando, o mundo está passando por algo. Eu falo o seguinte, como a gente consegue entender sobre a magnitude do que está acontecendo? Eu tenho 43 anos. Eu nunca na minha vida ouvi dizer que igreja fechou. Você já ouviu dizer isso? Não. Então vamos Agora é parar e vamos online. entender o que está acontecendo. Outra coisa, eu falo o seguinte, internet é terra de ninguém. Todo mundo sabe tudo, ninguém sabe nada. E todo mundo te ama agora e te odeia daqui a pouco. Por exemplo, teve um cara aí, um famoso, que teve um comentário racista numa live. E aí, o que aconteceu? Todos os famosos, que eram amicíssimos desse cara, se posicionaram. E se posicionaram como? Matando a pau. Vamos Vamos derrubar, porque ele destruir. fulano tá destruindo. Eu E aí vi. eu ouvi uma live da Ivete Sangalo que eu falei, cara, eu não a sigo, eu não sou fã, admiro, mas eu não tenho essa coisa assim. Mas ela foi inteligente no que ela falou. Ela falou, peraí. Aquela mulher sabe. Ela foi sensata, ela falou, peraí, eu vou pagar o erro do cara com o mesmo erro? Não, o cara é meu amigo, liguei pra ele, falei, fulano, o que tu fez? Aí ele falou, tô arrependido. Eu achei aquilo máximo. E ela falou, o cara tá arrependido, agora ele vai colher, mas a gente aqui, a gente não tem o direito, porque todo mundo erra. Então, Exatamente. Dani, olha só que louco. Nós estamos numa onda onde todo mundo é amigo e ninguém é amigo. Por quê? Porque eu tô no tal do efeito manada. Eu quero fazer parte. Eu quero, aí, eu, mesmo ferindo os valores que eu tenho, a minha essência, a minha base, tanto faz. Só que quando você entende que tem um movimento que rege tudo isso, porque
Eu gosto muito de Geraldo Rufino, ele fala que Deus não sacaneia ninguém. Realmente, Deus não sacaneia ninguém. As pessoas é que promovem algo e colhem o que promoveram. Exato. É diferente. Ah, Deus não está ouvindo a sua oração. O silêncio de Deus é uma resposta, querido. Ele não é obrigado a fazer o que eu quero, né? Delivery. Então, assim... Isso quer trazer ele a nossa insignificância, né? Aí é que tá. Quem sou eu na fila do pão? Então, se eu tenho essa consciência, não importa se eu tenho 1.000 seguidores, 200, 300, 50 mil, se eu comprei seguidor, se eu pago 15 mil para ter o selinho de verificação do Instagram, para ser bambambam, para isso, para aquilo. Porque a gente trabalha com isso, a gente sabe que tem esquema para tudo. Ponto. Fato. Agora, é o que eu falo. Ter seguidor é fácil. Multiplicador é que é difícil. Falou tudo. A gente viu isso no Big Brother. Lembra do Big Brother? Uau, O sim. Big Brother Eu não lá. assisto, mas eu vejo o movimento. Não, as pessoas com milhões, professores de não sei o quê. Eu não vou nem falar para não criar aqui, Nunca. mas Sim. foi impressionante porque os que tinham muito mais seguidores foram os que começaram a cair mais tempo, porque se achavam muito, alguns A muito máscara cai, prepotentes. a pessoa não se sustenta, Dani. A pessoa não se sustenta. Eu fiz uma reunião no sábado agora, no domingo, sei lá, nem lembro, e com um grupo de empresárias daqui de Macaé, né? É um movimento que foi gerado para uma ajudar a outra, fomentar o Instagram da outra e tal. E aí eu tava com o Zoom fechado, porque eu tava pintando o cabelo na hora. E aí todo mundo assim, a Carlinha não abre o Zoom e tal. Eu falei, gente, é o seguinte, estou pintando cabelo. Ah, essa agora eu quero ver, porque eu ainda falei, ó, Douglas que tá pintando meu cabelo e tal. Ninguém acreditou, né? Que Aí eu massa. abri, aí depois ele falou assim, porra, você também pegou pesado. Eu falei, cara, a gente é de verdade. A gente não é casal dupla só na marca. A gente, Que a gente é massa, de cara. verdade. Entendeu? E a gente é multipotencial, então é isso aí. Pensa no cabeleireiro aí. Né? Ó, E aí foi muito engraçado, porque ele se sentiu incomodado. Depois eu até pedi desculpa porque eu acabei ferindo a ele, mas eu falei, Douglas, eu sou de verdade. Eu vou agradar e eu vou desagradar. Então, tá tudo certo. É o que temos. A gente não vai agradar todo mundo. A gente é, não é vai o que, fazer negócio com todo mundo. é o que eu falei no Stories hoje, né? Você acha que você está no caminho certo, você está pensando sobre. As pessoas ficam muito focadas no caminho, é isso que eu quis dizer. Só que o caminho não tem nada a ver, porque eu posso pegar vários caminhos, só que a gente fica presa no caminho mais fácil. As pessoas chegam e falam: olha, siga por aqui, que você fazendo isso, isso lá no final você vai ganhar tanto, 2.000, 5.000, 10.000, vem comigo, tá tudo certo, é muito fácil, muito rápido. E as pessoas acabam caindo, né? É como uma esteira, né? Cai no abismo. Aí, esse aí, meu amigo, foi o que fez errado, foi o que não fez o que deveria ter feito. A pessoa se sente frustrada, fracassada, e aí tem até um desencontro com ela mesma. Né? Então, todo esse processo, o que é importante, eu acho que é o que você está falando, é não pensarmos nessa questão do caminho, e sim lá, onde é que eu quero estar, onde é que eu quero chegar, qual é o meu chamado, né? É, que eu tenho e o que eu preciso atender, independente do caminho. É que nem uma guerra, Sim, né? Se chamam você para sim. ir para uma batalha, meu amigo, tem que ir e fazer o que pode ser feito, não é? Sim, sim. E é tão interessante, sabe, Dani, porque assim, eu tive amigos, né, que eu vi que falaram sempre assim, eu nunca vou vender um produto de mente milionária. A primeira coisa que fez quando aconteceu isso foi o quê? Lançar um produto de mente milionária. Porque as pessoas acham que tudo é muito fácil, 6 em 7. Cara, isso dá um trabalho fenomenal. Não é assim que 6 em funciona. 700 dias. Existe, existe. Tem gente que consegue, tem gente que consegue. Agora vamos fazer percentual, proporção. E outra coisa, você tem que estar muito embasado naquilo que você está ensinando. Então, eu sempre falo que a congruência, ela vai vencer. Ainda que nesse primeiro momento,
a gente olhe e fale assim, nossa, mas poxa, tá tão difícil para mim. Muitas vezes eu falo isso, a gente já conversou sobre isso. Tem hora que a gente pensa em desistir até. Mas aí vem algo que é muito mais forte e que você fala, não é por você, é pelo outro. É pelo que você tem que fazer na vida do outro. E aí quando eu entendo isso, eu baixo minha bolinha e eu falo, então, agora eu quero a graça que o Senhor me prometeu. O que que é a graça? A graça é a capacidade que nós não temos, que ela é sobrenatural. Então, quando você tem isso, não é o que você consegue, é o que o superior, o que Deus, através da sua vida, faz. Porque para Ele nada é impossível. Mas para isso a gente tem que se predispor. E Com aí é que certeza, são fazer a elas. nossa parte, né? Fazer a nossa parte. Você falou Exatamente. tudo agora, faz muito sentido. E eu estava pensando um dia desse sobre isso, né? Estamos aqui pelos outros, que alguém está aqui por nós, né? Não só essa parte superior que a gente está falando, mas sempre vai ter alguém olhando para a gente, nos ajudando, nos auxiliando. Agora, tem gente que talvez pense, não, na minha vida não tem, só tem pessoas querendo me derrubar. Talvez você não está permitindo alguém te ajudar nesse processo para te elevar. E se acostumou muito em acreditar que sempre tem alguém tentando te derrubar. Né? Então, assim, eu acho que, de novo, precisamos voltar ao centro, saber, peraí, eu sou um ser de luz, né? Eu sou um ser espiritual, seja lá como for, eu preciso me conectar. Na medida em que você se conecta, as coisas mudam. Né? Eu começo a encontrar pessoas que me ajudam, eu começo a seguir um caminho ali que, sem mais nem menos, eu encontrei algo que eu gosto, por exemplo, que nem foi o coach na minha vida. Nunca pensei nisso na minha vida, nunca. Né? Até hoje eu fico pensando, cara, como é que é isso, gente? É o chamado. Né? Então, se Sim. você está aí pensando que não, que sempre tem alguém tentando te puxar, te derrubar, pode ser um vício também, pode ser um hábito, precisa quebrar esse hábito. Dani, eu tenho uma crença que é muito fortalecedora sobre isso. Eu falo sempre o seguinte, a gente tem que Legal. olhar para essas pessoas no efeito trampolim. É o seguinte, é igual estilingue. Estilingue você não tem que puxar para trás para impulsionar a pedra para ela ir mais forte? Então, veja essas pessoas que estão te puxando como se elas estivessem ajudando você no seu estilingue. Quanto mais elas te puxam, mais você pega força para ir. Porque eu percebo que essas pessoas, eu estou te falando isso porque hoje eu comecei a semana com uma mensagem de WhatsApp de uma pessoa da família querendo me detonar. E aquilo me impulsionou para ter uma semana extraordinária. Então a gente vê que, porque eu tenho essa crença, cama elástica. Pulei para baixo para ir mais alto em cima. Então, quando eu na cama elástica, que eu amo cama elástica, eu sei pular super bem, tá? Eu flexiono meu joelho e eu tô embaixo, mais impulso eu pego. Eu amo cama elástica. Ai, E, e aí, é engraçado, eu fui fazer um treinamento lá no rancho uhum, silvestre. Não tem aquela cama elástica? A galera aham. desacreditando, era 3 horas da manhã, a gente indo pro quarto. Eu falei, não vou sem antes pular na cama elástica. Aí a mulherada começou a me filmar. Ai, ai, ai. Mas boa analogia, é isso mesmo, né? Tem que pegar sempre essas situações de trampolim. E a gente vai ter Sim, pessoas muito próximas tentando derrubar a gente. É muita inveja que a gente passa. Quando a gente nossa, encontra o caminho, as pessoas vão falar: opa, peraí, essa pessoa tá diferente, vamos puxar ela. Não deixa, vai pra cima, confia, se agarra em algo muito superior. Eita, tá acabando! Meu Deus, tá 26 segundos, acabando. fala alguma Dani, coisa. gratidão, foi extraordinário como sempre, te admiro, admiro a Luísa, muita gratidão, conta comigo sempre. E é isso, espiritualidade é você estar conectado com o que tem de maior para ir aí dentro do caminho, no caminho certo, fazendo, deixando seu legado aí. É isso. Beijão, adorei demais. Um Beijo. beijo nesse casal Também extraordinário.